Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. E hoje eu gostaria de falar sobre uma mulher chamada Mical. Mical, ela era filha do rei Saul e foi esposa de Davi. Como começou? Davi, ele mata o gigante Golias. E o rei Saul fica impressionado e coloca ele como chefe de tropas, né? Só que acontece que lá em 1 Samuel 18, versículo 7, ele ouve uma canção feita pelas mulheres, dizendo assim: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul fica muito indignado e ele não começa a ver Davi com bons olhos, não. E diz que um espírito maligno se apossa dele e ele tenta matar Davi. Davi se desvia dele, né? Por isso que não morre. Deus estava com Davi. E Saul viu isso e ele temia Davi porque ele percebeu que o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia tinha bom êxodo. E ele percebeu que o Senhor tinha se retirado dele. E ele então fica muito indignado e ele então tenta matar Davi de outra forma. Ele oferece para Davi a Merabe, a filha dele mais velha, como esposa. Só que, do nada, ele ao invés de deixar a Merabe se casar com Davi, ele dá a Merabe para um outro homem, para Adriel, Meolatita. Ele está totalmente confuso, né? O rei Saul. E ele fica sabendo, então, que a filha dele, Mical, a sua outra filha, amava Davi. Isso aí, então, ele fala, um plano. Ele fala para Davi: eu te dou Mical, só que você tem que trazer o prepúcio de 100 filisteus. Ele imaginava, né, possivelmente, que o Davi seria morto ao tentar matar 100 filisteus. Mas ao invés disso, Davi volta e traz o prepúcio de 200 filisteus. Ele tinha matado 200 ao invés de 100. E então Mical, ela fica com Davi, casa com Davi. Só que acontece que a perseguição, né, a vontade de Saul de matar Davi cada dia fica maior. E ele bola um plano. E então Mical, ela engana seu pai e salva Davi, descendo Davi por uma janela. E Davi então foge. O tempo passa, a perseguição do rei Saul a Davi continua. E Deus continua com Davi. Então, acontece que o rei Saul, ele dá Mical para outro homem. E ela se casa com Paltiel. A Bíblia fala que Davi então se casa com outras mulheres. Eu fico pensando, se Mical tivesse fugido junto com Davi, quando viu que seu pai queria matar Davi, será que a história não seria outra? Será que Davi teria se casado com outras mulheres? A gente percebe que Davi, ele gostava de Mical. Lá em 2 Samuel, conta que Saul tinha morrido e Davi, ele assume o trono. Só que ele fala para Abner, né, que, olha, devolve a minha esposa, Mical. Você não vai me ver. Ele fala lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Se não me trouxer a Mical, filha de Saul. Ele devia ter um amor por Mical, não é verdade? Daí ele manda também mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu te esposei por 100 prepúcios de filisteu. E então Isbosete manda tirá-la do seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E é triste porque o seu marido a acompanha, né, caminhando e chorando após ela até Baurim. Que coisa, né? História triste, né? E eu fico pensando, né, na palavra de Deus que fala, né, que a gente tem que deixar pai e mãe e se unir ao nosso esposo em todo o tempo. E fico pensando como seria essa história se Mical tivesse ido embora com Davi. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a instala com as próprias mãos a derruba. A gente tem que realmente construir um lar
com o nosso cônjuge, né? A gente não pode desistir do nosso marido. Quando ela deixa Davi fugir sozinho, né? Ela está ali na comodidade do palácio. É lógico que a luta de Davi foi muito grande, ele morou em cavernas, ele dormia em cavernas, ele dormia em matas, em desertos, né? Mas como teria sido bom se ela estivesse com ele. Tantas coisas Deus fez, tanto sobrenatural, Davi desfrutou, porque Deus estava com ele. Eu fico pensando o quanto que Mical perdeu de não ter ido para Davi. Ela perderia a comodidade do palácio, mas ela ganharia, né, estando na presença de um homem que era um homem segundo o coração de Deus, um adorador, um poeta, um homem que via o sobrenatural acontecer dia após dia, uma experiência de livramento com Deus tremenda, né? Ele era um adorador. Ah, meus amados, um amor de verdade tem que ter renúncias. Um amor de verdade tem que ter entrega, tem que ter realmente algo especial. Davi era um homem tão honrado, ele podia ter matado o pai dela, teve oportunidade, né? E não o fez. Um homem que temia Deus acima de tudo. Um homem ousado, digno, valente, mas o mais importante, um homem honrado, um homem temente a Deus. A história continua, ela fica com Davi. E lá em 2 Samuel, capítulo 6, diz que Davi ele decide levar a arca da aliança para Jerusalém. E ele está tão empolgado, no versículo 14 de 2 Samuel 6, diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, Davi, como todo Israel, fez subir a aliança do Senhor com júbilo ao som das trompetas. Só que Mical, ela estava amarga. Conta-se que ela estava olhando pela janela e vendo Davi que ia saltando e dançando, ela o desprezou no seu coração. Eu não sei se esse desprezo, né, foi porque Davi tinha outras mulheres, tanta coisa tinha rolado na vida de Davi. Eu não sei o que aconteceu, mas isso não foi bom aos olhos de Deus. No 2 Samuel 6:20 diz que Davi volta para sua casa para abençoar. E Mical, filha de Saul, sai para se encontrar com ele. E tal, né, dá um tranco nele, né? Fala que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos seus servos, e como um vadio qualquer. E Davi então responde: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai, toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Davi falou: eu estava alegre perante o Senhor. E Mical, ela não teve filhos até o dia da sua morte. Que história mais triste. Ela estava estéril no coração e ela se torna também estéril, fisiologicamente não tem filhos. E eu fico pensando quantas pessoas hoje, né, têm ficado na janela criticando as pessoas que servem, criticando as pessoas que adoram a Deus, porque estão estéreis, né? Os úteros espirituais estão estéreis, não produzem e não admitem que os outros produzem também. Essa história me ensina tanto. Eu espero que ensine a você, primeiro, que eu lute pelo meu lar, que eu não desista do meu marido, né? Que eu realmente tenha o espírito assim, de bondade no meu coração, não crítico, né? Entendendo que adorar a Deus é tão importante, que eu tenho um útero espiritual fértil, que eu possa em todo tempo estar buscando adorar a Deus e valorizando aqueles que o fazem. Amém? Que Deus trate do meu coração e do seu, tire o rancor, a mágoa, a amargura, em nome de Jesus. Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.